Ansiedade. Deus quer falar com você agora. Você já parou para pensar por que certos pensamentos não te deixam em paz? Alguma vez sentiu como se sua mente fosse um labirinto, repleto de perguntas que nunca se calam, especialmente quando tudo à sua volta parece em silêncio? Já olhou ao redor e percebeu que, mesmo rodeado de pessoas, existe um vazio interno que parece crescer justamente quando ninguém percebe? Existe um sentimento que aperta o peito, como se as respostas que você tanto procura estivessem sempre um passo adiante, mas inalcançáveis, tornando a noite ainda mais longa e o amanhecer distante. Quantas vezes você já quis perguntar em voz alta ou só em pensamento: será que Deus realmente me vê? Será que Ele percebe o peso que carrego em segredo? Será que essa ansiedade é só minha? Ou o céu se importa com o que sinto? Imagine que neste exato momento, enquanto você assiste ou ouve estas palavras, Deus não apenas te observa, mas se aproxima, desejando conversar com você sobre o que te prende, inquieta e te faz perder o sono. Não se trata de religiosidade, muito menos de discursos vazios ou promessas automáticas. É sobre relacionamento, sobre a voz dele chegando até aí, no ponto exato da sua dor, sem desviar dos detalhes que ninguém conhece. E se tudo que você passou até aqui, os medos, as perguntas, as noites de insônia, os dias de dúvida, não fossem ignorados, mas um convite para um encontro transformador com o próprio autor da paz? E se, em vez de pedir apenas que a ansiedade vá embora, você pudesse experimentar uma presença tão real e tão forte que até os pensamentos acelerados começam a desacelerar porque foram surpreendidos pela voz do Criador? Você já reparou como até quem parece forte por fora carrega lutas profundas por dentro? Talvez você conheça alguém assim, ou talvez seja você. E o que fazer quando a oração parece não passar do teto, quando as promessas que você ouve soam distantes e nada do que tentava te consola? É nesse momento que surge a pergunta fundamental. Se Deus realmente fala, será que Ele pode falar comigo agora? A inquietação que te trouxe até aqui é, na verdade, um sinal de que Deus deseja mais do que aliviar sintomas. Ele quer te encontrar no lugar secreto da sua alma, para transformar dúvidas em esperança e cansaço em propósito. A ansiedade pode até tentar roubar seu foco, sua energia e seu futuro, mas não tem o poder de impedir que Deus atravesse toda a distância entre o céu e o seu coração. Ele faz perguntas que curam, não para te acusar, mas para abrir portas para uma nova resposta, um novo jeito de viver. O que você faria se soubesse que Deus está atento ao menor detalhe da sua dor e quer te mostrar que não existe vazio tão profundo que sua presença não possa preencher? E se hoje fosse o dia em que finalmente as respostas começam a chegar? Não de fora para dentro, mas de dentro para fora, pelo sopro de Deus na sua alma? Porque é exatamente isso que está prestes a acontecer. Perguntas que atravessam a alma, respostas que só o próprio Deus pode trazer. Ansiedade, a epidemia invisível e o olhar de Deus. Existe uma palavra que parece ter se infiltrado silenciosamente em todas as conversas modernas: ansiedade. Diferente de outras dores, ela não deixa marcas físicas, não se revela em exames e muitas vezes é ignorada por quem está de fora. No entanto, é capaz de paralisar, consumir energia e sequestrar a alegria até dos dias mais promissores. Muitos tentam explicar a ansiedade como resultado do mundo acelerado, das cobranças do cotidiano, das redes sociais que nunca descansam, das pressões invisíveis de ser perfeito, de não falhar, de não decepcionar ninguém. Mas, por trás das explicações sociais e científicas, existe um olhar mais profundo, o olhar de Deus, que enxerga muito além das aparências. A ansiedade não é só um problema do século, é uma ferida universal, presente desde os tempos bíblicos. Homens e mulheres de fé
Enfrentaram angústias que ecoam nos Salmos, nos profetas, nas cartas do Novo Testamento. Jesus mesmo olhou nos olhos dos ansiosos, dos aflitos e dos sobrecarregados, e nunca desviou deles. Pelo contrário, ele acolheu, ouviu, tocou e libertou. O que nos diferencia hoje não é a existência da ansiedade, mas o que fazemos com ela. Em um mundo onde tudo convida ao medo, Deus oferece um convite silencioso à confiança. Talvez a ansiedade seja, em muitos casos, o eco de uma alma que percebeu que não pode controlar tudo, que as respostas nem sempre chegam na velocidade que gostaríamos. Ela expõe nossa vulnerabilidade, nos confronta com limites e nos faz buscar sentido onde a rotina já não supre mais. O segredo, porém, não está em negar a ansiedade ou fingir que ela não existe. O segredo está em reconhecer que existe um Deus que não se assusta com nossas fragilidades e que nunca se cansa de ouvir até nossos pensamentos mais bagunçados. Quando olhamos para a ansiedade à luz da fé, percebemos que ela pode ser um ponto de partida, não o fim da linha. É nesse terreno fértil, onde a alma clama por alívio, que Deus planta novas sementes de esperança. Ele não despreza o cansaço, não rejeita as perguntas, não se apressa em silenciar a dor. Ele se aproxima, acolhe, entende e propõe uma caminhada em que cada passo pode ser dado na companhia dele, mesmo que o caminho ainda esteja nebuloso. Enquanto o mundo rotula, julga ou apressa, Deus vê, escuta e se importa. Por mais que a ansiedade tente te convencer de que você está sozinho, há um olhar que nunca perde de vista sua jornada. O olhar de Deus atravessa todas as camadas de medo, de culpa, de vergonha e alcança o lugar exato onde você mais precisa de consolo. Você não é invisível para o céu, nem suas lágrimas caem em vão. A ansiedade pode até ser uma epidemia invisível aos olhos humanos, mas é perfeitamente visível ao Deus que cuida de cada detalhe da sua história. Fé real. Quando cristãos também sentem ansiedade. Durante muito tempo, criou-se a ideia de que sentir ansiedade é sinal de fraqueza espiritual, como se fé e ansiedade fossem opostos que jamais poderiam coexistir. Quantos já ouviram frases como "quem crê de verdade não teme" ou "a ansiedade é falta de confiança em Deus"? Esse tipo de pensamento muitas vezes isola ainda mais quem sofre, acrescentando culpa à dor e silêncio ao pedido de socorro. Mas a verdade, quando olhamos para as Escrituras, é muito mais humana e acolhedora do que costumamos imaginar. Basta abrir o livro de Salmos e encontrar Davi, o homem segundo o coração de Deus, expondo seu medo, sua inquietação e suas noites em claro. Ele não escondeu suas lágrimas, nem mascarou sua dor, mas trouxe tudo diante do Senhor, transformando ansiedade em oração. Profetas como Elias, que desafiou reis e viu milagres, enfrentou momentos de fuga e exaustão tão profundos que pediu a morte sob um zimbro. O apóstolo Paulo, mesmo após tantas experiências sobrenaturais, escreveu sobre angústias internas, pressão além das forças e até desespero de vida. A fé verdadeira não é o fim da ansiedade, mas o início de um novo diálogo com Deus a respeito dela. É reconhecer a limitação humana, mas escolher não caminhar sozinho. Jesus nunca prometeu a ausência de tribulações, mas a presença constante no meio delas. Ele não disse, não sintam ansiedade, mas ensinou a lançar sobre ele toda a ansiedade, pois se importa. Isso muda tudo. A fé não nega o sentimento, mas redireciona o foco. Em vez de olhar para o medo, olha para quem é maior do que o medo. A fé real é capaz de transformar o modo como lidamos com nossas vulnerabilidades. Permite que sejamos autênticos diante de Deus, sem máscaras religiosas, sem frases prontas, sem o peso de corresponder a padrões inalcançáveis. Não é à toa que Jesus atraiu para perto de si os cansados, sobrecarregados, ansiosos
e nunca fez exigências impossíveis. Ele oferece descanso não como uma fórmula instantânea, mas como um caminho seguro em sua companhia. Assumir a ansiedade não diminui sua fé, mas pode ser o primeiro passo para uma experiência mais profunda de dependência, de honestidade e de liberdade diante do Pai. É nesse terreno da sinceridade que milagres acontecem, quando reconhecemos nossa fragilidade e, mesmo assim, nos lançamos nos braços de quem nunca desiste de nós. O que separa os fortes dos fracos não é a ausência de ansiedade, mas a decisão de confiar em Deus apesar dela. Oração, colocando a ansiedade diante de Deus. Deus conhece cada pensamento que passa pela sua mente, cada batida acelerada do seu coração, cada instante em que a ansiedade parece querer dominar o seu dia. Por isso, antes de seguir, faça uma pausa intencional. Respire fundo e permita-se viver esse momento como um encontro real com o Pai que não se apressa em julgar, mas em acolher. Não é preciso encontrar palavras sofisticadas ou tentar esconder suas fraquezas. O que Deus espera de você agora é sinceridade e entrega, do jeito que você está. Ele se faz presente exatamente onde você se encontra, no quarto, na sala, no trânsito, na pausa do trabalho ou no silêncio da madrugada. Coloque diante dele tudo o que te inquieta. Entregue os medos, as preocupações com o futuro, as lembranças do passado que insistem em roubar sua paz, a angústia que aperta o peito e até mesmo a sensação de vazio inexplicável. Fale com Deus como quem conversa com um amigo íntimo, sabendo que não há nada que ele não compreenda. Permita-se derramar as lágrimas se for preciso, ou apenas ficar em silêncio, sentindo a presença suave do Espírito Santo envolvendo o ambiente. Senhor Deus, neste instante eu coloco diante de Ti toda a ansiedade que carrego. Reconheço que não consigo lidar com tudo sozinho e por isso me entrego completamente ao Teu cuidado. Peço que o Senhor acalme minha mente e meu coração, que a Tua presença me envolva e traga descanso à minha alma. Perdoa quando tentei resolver tudo pelas minhas próprias forças. Ensina-me a confiar em Ti, mesmo quando não entendo os motivos dos meus sentimentos. Leva todo o peso desnecessário, limpa meus pensamentos e renova minha esperança. Eu aceito o convite de lançar sobre Ti todas as minhas ansiedades, pois sei que o Senhor cuida de mim com amor. Que cada respiração seja um lembrete da Tua presença viva ao meu redor e principalmente dentro de mim. Em nome de Jesus, amém. Agora, respire mais uma vez, lentamente, e sinta-se acolhido. Não existe oração pequena ou grande demais para Deus. Ele ouve cada palavra, até aquelas que você não consegue pronunciar. E à medida que você entrega, pode começar a experimentar o alívio que só a presença dele pode trazer. Esse é o ponto de partida para a transformação que Deus preparou para você. A voz de Deus em tempos de silêncio interior. Há períodos em que tudo ao redor parece calmo, mas dentro de nós existe uma tempestade de emoções, pensamentos e inquietações. O silêncio interior, muitas vezes, não é a ausência de barulho, mas um acúmulo de perguntas sem resposta, de desejos não realizados, de expectativas que parecem nunca se cumprir. Para quem enfrenta a ansiedade, esses momentos silenciosos podem se tornar ainda mais intensos, quase insuportáveis. A mente insiste em buscar explicações, soluções rápidas, um alívio imediato, mas por vezes tudo o que encontra é um silêncio profundo, como se até Deus estivesse longe ou calado. Mas ao contrário do que muitos pensam, é exatamente nesse silêncio que a voz de Deus pode ser ouvida com mais clareza. Ele não compete com o ruído do mundo. Sua voz se manifesta de maneira suave, inesperada e transformadora.
Quando tudo o que você sente é solidão e vazio, quando as orações parecem não passar do teto, Deus está mais perto do que nunca, disposto a sussurrar esperança nos recantos mais escondidos da alma. No silêncio, Ele revela respostas que o barulho nunca permite escutar. Às vezes, Ele fala através de uma lembrança, de um versículo que salta aos olhos, de uma canção simples ou do conselho de alguém sensível ao espírito. É preciso aprender a valorizar esse silêncio como uma oportunidade, não como um castigo. O silêncio de Deus não é rejeição, mas convite para aprofundar o relacionamento, para amadurecer a confiança e perceber que a fé vai além dos sentidos. Muitas respostas que transformam histórias nascem nesse espaço vazio entre uma pergunta angustiada e a paciência de esperar pelo agir divino. O silêncio permite perceber detalhes, enxergar nuances, reavaliar prioridades e, acima de tudo, reconhecer que a presença de Deus não depende de sensações intensas, mas de uma certeza que cresce no coração. Se hoje tudo está em silêncio, não se desespere. Permita-se descansar na presença do Deus que vê além do que você sente. Experimente trocar a busca ansiosa por respostas pela expectativa de ouvir o que só pode ser captado na quietude. Uma nova direção, um consolo inesperado, uma certeza de que o amor dele nunca falha. Quando tudo silencia por fora, Deus está trabalhando por dentro. Basta um sussurro da sua voz para mudar o rumo da sua caminhada, trazer sentido ao que parecia sem solução e acalmar o mar revolto do coração ansioso. Ele está aí, no silêncio, pronto para falar. Deus nas pequenas coisas. Grande parte da ansiedade nasce da sensação de que estamos sozinhos em nossos desafios, como se Deus estivesse distante demais para notar as pequenas batalhas diárias. Porém, é justamente nas situações simples e corriqueiras que a presença divina costuma se revelar de forma mais surpreendente. Deus não se limita aos momentos grandiosos ou sobrenaturais. Ele ama manifestar seu cuidado em detalhes que passariam despercebidos se não estivéssemos atentos. Uma palavra amiga em meio a um dia difícil. Um pôr-do-sol inesperadamente bonito depois de uma noite de insônia. Um trecho de música que parece responder exatamente à sua oração silenciosa. Tudo isso pode ser resposta do céu. Ao aprender a enxergar a vida com um olhar mais sensível, o coração ansioso começa a identificar que Deus está presente mesmo quando tudo parece rotina. Os detalhes que antes pareciam coincidência passam a ser compreendidos como pequenas confirmações de que o cuidado divino não falha, mesmo em meio ao caos do cotidiano. Não são necessárias demonstrações espetaculares para perceber a ação de Deus. Muitas vezes é no abraço de alguém querido, na gentileza de um desconhecido, em um texto lido por acaso ou até em uma lembrança trazida à memória que ele demonstra amor e presença. Perceber Deus nas pequenas coisas é um exercício de humildade e gratidão. Em vez de exigir respostas imediatas e sinais grandiosos, você começa a valorizar o extraordinário que se esconde no simples. Cada respiração, cada passo, cada nova manhã é um convite para reconhecer que o céu se move na terra de maneiras que a pressa não permite ver. A ansiedade perde força quando damos espaço para o sagrado no ordinário, quando transformamos o comum em um momento de encontro com o Pai. Não há dia tão difícil que esteja isento da presença de Deus, nem noite tão longa que não seja visitada por sua graça. Aproxime-se do cotidiano com o olhar de quem espera algo novo. Permita que o coração seja surpreendido por sinais de cuidado, esperança e renovação. Quando você menos esperar, Deus pode falar através de uma criança, de um gesto simples, de um silêncio compartilhado, mostrando que sua fidelidade vai muito além do que você pede ou imagina.
O segredo não está em viver apenas à espera de milagres espetaculares, mas em transformar cada detalhe da vida em um altar de adoração, confiança e percepção de que o Pai está sempre perto. Respiração sagrada, técnica espiritual para acalmar a mente. A ansiedade tem o poder de acelerar o corpo e a mente de tal forma que respirar fundo se torna quase impossível. O peito aperta, a respiração fica curta, pensamentos desordenados tomam conta e a sensação de sufoco invade até os momentos de silêncio. Poucas pessoas percebem o quanto a respiração influencia nosso estado emocional e espiritual. Deus nos criou com a capacidade de inspirar e expirar não apenas ar, mas também esperança, renovação, paz. Por isso, unir práticas espirituais à respiração pode ser um divisor de águas no enfrentamento da ansiedade. Ao longo da história bíblica, o sopro é símbolo da presença de Deus. No início, o próprio Deus soprou fôlego de vida em Adão. Em Ezequiel, ele restaura vidas através do sopro divino. O Espírito Santo é chamado de Ruach, vento, alento, presença que enche, renova e dá sentido. Inspirar e expirar conscientemente pode ser mais do que um exercício físico, pode se tornar um ato de fé, um diálogo silencioso entre sua alma e o Criador. Neste momento, experimente fazer uma pausa real. Sente-se confortavelmente, solte os ombros, feche os olhos se quiser. Inspire lentamente, contando até 4. Enquanto o ar entra, mentalize: Deus está comigo. Segure por um instante, depois solte o ar devagar, também em 4 tempos, pensando: eu entrego minha ansiedade a Ti, Senhor. Repita esse ciclo por alguns minutos, deixando que cada respiração se torne oração silenciosa, renovando não só seu corpo, mas sua mente e espírito. Essa prática, além de acalmar os sintomas físicos da ansiedade, também serve como um lembrete poderoso. Você não está no controle de tudo, mas pode confiar naquele que está. A cada inspiração, você reconhece a presença de Deus. A cada expiração, você deposita aos pés dele suas preocupações. Assim, o momento de crise se transforma em momento de encontro. Não é magia, nem fórmula mística, mas uma forma de alinhar corpo e alma à certeza de que Deus é fonte de vida abundante. Torne essa prática um hábito. Nos dias agitados, nos momentos em que a ansiedade ameaça dominar, pare e respire sagrado. Transforme sua respiração em adoração silenciosa e perceba que muitas vezes o que mais precisamos não é de uma resposta pronta, mas da convicção de que estamos respirando sob o cuidado atento de Deus. É aí que a paz começa a ocupar o espaço do medo. Palavras não ditas, oração sincera sem clichês. A ansiedade nos faz acreditar que só podemos nos aproximar de Deus quando temos as palavras certas, quando conseguimos disfarçar nossas fragilidades e apresentar uma oração bonita, sem falhas, como se estivéssemos diante de um auditório exigente. No entanto, o coração de Deus é mais acessível do que qualquer altar, e ele se agrada das conversas mais sinceras, mesmo aquelas que nunca ousamos verbalizar para ninguém. Ele conhece cada pensamento, cada sentimento não expresso, cada lágrima contida e está sempre disposto a ouvir uma oração feita com autenticidade, sem fórmulas, sem rodeios, sem frases prontas. Falar com Deus sem máscaras é reconhecer que não existe necessidade de esconder o que nos inquieta. É admitir que há dias em que não conseguimos orar como gostaríamos. E tudo bem. Oração sincera pode ser um suspiro, um olhar para cima, um Deus me ajuda, sussurrado no meio do caos, ou até mesmo um silêncio carregado de significado. Deus nunca rejeita a honestidade, pelo contrário. Ele se aproxima quando entende que abrimos mão de controlar o que sentimos e aceitamos depender do seu cuidado. Não é preciso ter respostas para orar. Não é necessário apresentar um roteiro nem repetir palavras decoradas.
Oração sem clichê é a conversa do filho com o pai, que se sente seguro para dizer: estou cansado, estou com medo, não estou entendendo nada, preciso de ti. A beleza da fé está justamente nessa liberdade de se expressar diante do Criador sem o peso de uma performance espiritual. Deus se revela nas palavras não ditas, nas intenções mais íntimas, nos suspiros que só Ele decifra. Ao orar, permita-se ser vulnerável, exponha suas dúvidas, confesse sua limitação, compartilhe até mesmo as revoltas que você guarda só para si. Ele não se escandaliza com suas fraquezas, nem se distancia dos seus conflitos internos. Pelo contrário, é nesse solo da sinceridade que nascem os milagres mais profundos. Não porque falamos bonito, mas porque confiamos em quem escuta sem exigir perfeição. O caminho para a paz não passa por esconder as feridas, mas por colocá-las diante de Deus, do jeito que elas estão. A ansiedade perde poder quando nos despimos das formalidades e simplesmente nos permitimos ser filhos amados, acolhidos e ouvidos. Permita-se experimentar essa liberdade e verá que Deus responde muitas vezes de maneira mais surpreendente do que as palavras conseguem explicar. O poder do toque, âncora física, como lembrança de fé. Em meio às turbulências da ansiedade, a mente pode facilmente se perder em pensamentos repetitivos e preocupações que parecem não ter fim. Nessas horas, recorrer à fé pode ser desafiador, especialmente quando tudo ao redor parece tão abstrato e distante. No entanto, Deus entende as necessidades humanas e, por isso, ao longo da história, usou símbolos, objetos e gestos concretos para fortalecer a fé do seu povo. Da arca da aliança à pedra do altar, de um cajado nas mãos de Moisés a um manto que curava, os exemplos bíblicos mostram que sinais visíveis podem trazer alívio ao coração aflito. Ter uma âncora física, um objeto simples, mas cheio de significado, pode transformar momentos de crise em oportunidades de lembrar do cuidado divino. Uma pedra pequena no bolso, um anel, um papel com um versículo, qualquer coisa que te remeta à presença de Deus, serve como lembrete de que você não está sozinho. Quando a ansiedade bater, segure esse objeto, sinta seu peso, sua textura e permita que ele se torne um ponto de contato entre sua fé e sua realidade. Isso não substitui a oração, nem tem poder mágico, mas serve para redirecionar a mente para a verdade espiritual. Deus está presente agora, neste exato instante, mesmo que o sentimento diga o contrário. A prática de usar uma âncora física pode ajudar o cérebro a criar novas associações. O toque do objeto passa a significar: não preciso enfrentar isso sozinho, há uma promessa sobre mim. Sou amado e visto por Deus. Sempre que a ansiedade ameaçar tomar conta, use esse recurso como um lembrete prático de que existe uma esperança maior do que o medo. Não é superstição, mas um gesto de fé que conecta o mundo interno ao agir divino no cotidiano. É importante também aproveitar esses momentos para agradecer e renovar sua confiança. Ao segurar o objeto, faça uma oração curta, reconheça que Deus está contigo, peça força para o dia, para o desafio, para a batalha emocional. Com o tempo, esse gesto se transforma em ritual de fortalecimento, tornando-se parte do processo de superação da ansiedade. Em um mundo acelerado e digital, retornar ao simples pode ser uma das formas mais profundas de experimentar o cuidado de Deus de modo tangível e presente. A ansiedade perde força diante de lembranças visíveis da fidelidade de Deus. Permita-se experimentar o poder do toque e veja como pequenos gestos, feitos com fé, podem ser grandes instrumentos de transformação interior, trazendo paz quando o coração mais precisa. Desafios secretos, vencendo a ansiedade no silêncio do quarto. Há batalhas que são travadas longe dos olhos dos outros,
escondidas no silêncio de um quarto, nas horas em que o mundo parece desacelerar, mas a mente insiste em acelerar. Para quem lida com ansiedade, esses momentos solitários podem ser especialmente cruéis. A noite cai, o ambiente silencia e, de repente, todos os ruídos internos ganham volume. Preocupações com o futuro, lembranças do passado, medos irracionais, cobranças, inseguranças, expectativas frustradas. O silêncio externo contrasta com o barulho interior, e até o mais forte pode se sentir pequeno diante do peso dessas batalhas. É nesse lugar oculto, onde só você e Deus sabem o que acontece, que novas estratégias precisam ser aprendidas. Não há público, aplausos nem julgamentos, só a verdade nua da alma diante do Criador. Vencer a ansiedade nesse cenário não é fingir que ela não existe, mas acolher a própria humanidade, admitindo que há limites, cansaço, perguntas sem resposta. Deus não se ausenta do quarto escuro, nem se intimida com suas lágrimas ou crises. Ele entra nesse espaço, se senta ao seu lado, compartilha o fardo e transforma o ambiente com sua presença invisível, porém real. Para muitos, a tentativa de vencer a ansiedade sozinhos apenas aumenta a pressão. Por isso, é importante reconhecer que Deus nunca pediu autossuficiência, mas confiança. No quarto, no momento em que ninguém vê, pode nascer uma das maiores provas de fé: a entrega total. É o instante de fechar os olhos, respirar fundo, dizer: Deus, eu não dou conta, mas conto contigo, e permitir que a vulnerabilidade se transforme em espaço para o milagre. Cada noite atravessada pode ser um testemunho silencioso de perseverança, um altar erguido no secreto, onde as maiores transformações acontecem longe dos holofotes. Se a ansiedade insiste em visitar seus momentos de solidão, lembre-se que você não é menos espiritual, nem está reprovado na escola da fé. Ao contrário, é ali, no íntimo da alma, que os vínculos mais profundos com Deus são forjados. No silêncio do quarto, você pode descobrir que a companhia do Espírito Santo é suficiente para transformar angústia em esperança, cansaço em renovação e medo em coragem. Permita-se vencer um dia de cada vez, confiando que, mesmo sem plateia, há um Pai orgulhoso do seu esforço, pronto para cuidar de você enquanto todos dormem. Uma mensagem para quem não aguenta mais. Talvez você tenha chegado a um ponto em que as forças parecem esgotadas, onde cada tentativa de melhorar a situação só aumentou o peso que você carrega. Os dias se arrastam, as noites são longas, e as palavras de incentivo parecem distantes, quase inacessíveis. Há momentos em que o simples ato de levantar da cama exige mais energia do que se imagina, e sorrir para os outros se torna um exercício doloroso de sobrevivência. É nesse exato cenário, quando o coração está cansado de lutar e a mente cansada de procurar saídas, que Deus decide se manifestar de forma inesperada e renovadora. A exaustão que você sente não é invisível para o céu. Cada lágrima não é ignorada, cada suspiro profundo é ouvido, cada pensamento de desistência é acolhido pelo olhar misericordioso de Deus. Ele não se escandaliza com seu limite, não te julga pelas recaídas, não espera de você uma perfeição impossível. Muito pelo contrário, o convite divino é para que você permita ser cuidado, não para que continue lutando sozinho. Deus deseja restaurar não apenas o ânimo, mas também o sentido da caminhada, trazendo à tona sonhos adormecidos, esperança sufocada, coragem que parecia extinta. É nesses dias de esgotamento que as palavras de Jesus ganham novo sentido. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Não é um chamado para disfarçar a dor, mas para expô-la com honestidade. Não é uma ordem para ser forte, mas um convite para ser verdadeiro.
Deus não está buscando guerreiros incansáveis, mas filhos dispostos a se lançar nos braços do Pai, mesmo que seja só para chorar. Neste momento, ouça essa mensagem como se fosse uma carta personalizada do céu para você. Eu vejo você. Eu sei onde dói. Eu entendo o peso que ninguém mais percebe. Não se cobre além do necessário. Permita-se receber o cuidado que só eu posso oferecer. O seu valor não está nas vitórias públicas, mas na disposição de confiar, mesmo quando tudo diz o contrário. Você não chegou ao fim. Há um novo começo reservado para a sua vida, uma estação de descanso, de restauração e de recomeço. Deixe essa palavra penetrar fundo, não como promessa vazia, mas como resposta concreta do Deus que transforma cansaço em esperança e morte emocional em vida abundante. Hoje a única exigência é descansar nos braços do Pai. Amanhã, Ele mesmo vai te surpreender com a força necessária para continuar. Deus está virando a página da sua história. A jornada pela ansiedade não é fácil, nem linear, e cada passo dado em direção à fé é uma vitória silenciosa que o céu inteiro celebra. Talvez você ainda carregue cicatrizes, memórias de lutas travadas quando ninguém viu, marcas profundas deixadas por noites de medo e dias de cansaço. No entanto, existe uma verdade que se mantém acima de toda dor. Deus não escreve finais de derrota para quem confia nele. O que hoje parece um ponto final é, na verdade, apenas uma vírgula na história que Ele está reescrevendo sobre você. É possível que, até aqui, você tenha se sentido prisioneiro da ansiedade, refém de pensamentos negativos, condicionado a acreditar que nada mudaria. Mas o convite divino é claro. Olhe para frente. O capítulo de aflição não define o enredo da sua vida. O próprio Deus é especialista em virar páginas, em abrir caminhos onde só havia muros, em transformar perguntas angustiantes em respostas de paz e propósito. A ansiedade pode ter sido uma parte do seu percurso, mas não será o destino final. A partir deste momento, receba como decreto celestial: sua história está sendo conduzida pelas mãos do Autor da vida. Permita-se crer que os próximos capítulos reservam novas experiências de esperança, descanso e superação. Não se trata de negar os desafios, mas de encará-los com a convicção de que existe um Deus que caminha ao seu lado, que luta por você e que transforma até a noite mais escura em um novo amanhecer. Sua identidade não é o medo, mas a fé. Seu futuro não é o vazio, mas a plenitude que vem do relacionamento diário com o Pai. Que você saia deste encontro renovado, com o coração aquecido pela certeza de que Deus está cuidando dos detalhes que você não consegue controlar. Levante-se com coragem, olhe para o alto e lembre-se: quando Deus vira a página, nada do que ficou para trás tem poder de aprisionar o que está por vir. Novos começos já estão disponíveis para quem confia, mesmo que o cenário ainda não tenha mudado. Que essa palavra se torne semente de transformação e que, a partir de agora, você viva a verdade de que Deus está escrevendo um final de vitória para a sua história.